A gente está no Complexo Eólico Canudos, certo? Que está sendo construído, nesse momento, o Parque Eólico Canudos 1 e o Parque Eólico Canudos 2. Cada um tem 14 aerogeradores, totalizando 28 aerogeradores. E o Parque Eólico também ele possui uma subestação coletora, certo? Que vai coletar a energia desses dois parques eólicos que estão sendo construídos e vai ser ligado através de uma linha de transmissão na subestação seccionadora, que a partir dessa subestação, a energia gerada nesses dois parques eólicos serão interligadas ao sistema elétrico brasileiro. Aliado a isso, a gente tem toda essa gestão ambiental do empreendimento, né? Da construção desse empreendimento, a gente tem que fazer uma gestão ambiental para que a gente tenha certeza de que está sendo executada todas as medidas mitigadoras dos impactos ambientais que a gente sabe que com a vinda desse empreendimento a gente tem determinados impactos que a gente precisa mitigar. E como é que a gente mitiga esses impactos? Através de programas ambientais e também a gente trabalha muito a educação ambiental junto aos trabalhadores para eles criarem essa consciência ambiental, que é importante, e junto à comunidade local também, porque ela que pertence a esse local, então ela também precisa estar cada vez mais consciente da importância de você garantir a proteção do meio ambiente, mesmo com o empreendimento sendo instalado aqui nessa região. Durante o trabalho de licenciamento do Complexo Eólico Canudos 1, foram encontradas algumas ocorrências líticas, foram encontrados alguns vestígios, resumindo, seriam pedras lascadas no traçado do empreendimento. E por conta disso, o IPHAN solicitou tanto o monitoramento durante as obras e também o Programa Integrado de Educação, que é esse que a gente se encontra, no qual nós estamos produzindo, né, material e informação, e não só produzindo, mas também, né, entrevistando, conhecendo um pouco mais das comunidades e da região, a relação do homem, o meio ambiente e a cultura, para que então isso possa ser devolvido, repassado às escolas, às comunidades, como que é a contrapartida de todos esses levantamentos, todas essas pesquisas realizadas. Temos também a arqueologia histórica, e dentro da arqueologia histórica, uma importância gigantesca, que é justamente essa história de Canudos, essa história sertaneja, né, que hoje, inclusive, é o Parque Estadual de Canudos. Ele mostra para a gente toda a história ocorrida na última década do século XIX, que foi conhecida no Brasil como a Guerra de Canudos. Quando nós chegamos nessa região em que se encontrava o antigo Arraial de Canudos, né, de 1895, 1896, quando as águas estão muito baixas, a gente ainda encontra, a gente consegue ver o que sobrou da capela, o que sobrou da igreja que tinha. Quando a gente tem a oportunidade de ler o livro Os Sertões, na descrição de Euclides da Cunha, falando das 4 campanhas contra o Arraial de Canudos, né, um dos dados é de que mais de 5.000 casas foram queimadas. Então você tinha de imaginar que mais de 25 mil pessoas viviam nesse arraial, porque foram 25 mil mortes, 25 mil pessoas assassinadas durante a guerra. Então, aqui é a casa da minha avó, Dona Isabel, ela que era uma antiga moradora, morava na Segunda Canudos e veio para cá depois da construção da barragem, né, do açude Vaza Barris. Eles moravam na Segunda Canudos e vieram para cá por ser um local mais alto, que a água não chegaria até aqui, né? E nessa casa morou minha avó, Dona Isabel, ela que foi uma pessoa muito importante na criação do parque. Os principais cenários foram demarcados com a ajuda dela, né?
Vale da Morte, ela passava ali todos os dias ali vaquejando os animais, e ali ela encontrava restos mortais, né? Alçada humana, crânio. Então ela leva esses arqueólogos lá nesse local. Então lá é encontrado bastante coisa, como também artefatos, né? Como também lá no Hospital de Sangue. Lá no Hospital de Sangue ela encontra vários vestígios hospitalar, como seringas materiais. Então o parque é criado em 86 e a minha família, a Dona Isabel, dá ali uma grande contribuição, né? E nessa casa ela morou, faleceu no ano de 94, né? Com 96 anos. Ela também que leva o cruzeiro lá para o alto da favela nos anos de 45. Ela que sai dessa casa todos os dias, ia lá para o alto da favela rezar um terço. Ela postava o joelho e ali rezava um terço todos os dias ali, em memória do pessoal que morreu na guerra na época. Né? E aqui eu vou começar já apresentando alguns acervos, né? Que foram encontrados por mim na época que eu era criança e também pelos meus avós. Já começando por aqui, vou até começar com o livro, com esse livro. Esse é um dos primeiros trabalhos feitos pela universidade, né? Isso em 86. E aqui é fotos, né, que foram encontradas lá no Vale da Morte de crânios. E na página 41, comprovando o que eu falei, a minha avó Dona Isabel, apresentando os arqueólogos, né? Dona Isabel, como eu já falei, que é a antiga moradora dessa casa, né? Nós temos os restos, os vestígios arqueológicos, históricos, em que também é possível, que já foram realizadas escavações. Mas, principalmente, o maior vestígio disso tudo é a memória. São as pessoas que ainda contam, que contam sobre o Arraial, que contam as histórias derivadas do Arraial. Essas memórias, elas não ocorrem sem essa parte material. Então, por exemplo, se nós falamos do vaqueiro, a gente fala da indumentária, da roupa, do gibão, do chapéu, e isso é material. Mas a memória, por exemplo, do aboio, a memória de como conduzir o gado, como as histórias que nós escutamos de pessoas que traziam o gado, os vaqueiros que traziam o gado de Minas Gerais até o norte da Bahia e além. Abaixo de Deus foi uma benção minha vaqueirice, com todo sofrimento, arriscando minha vida, em ponta de boi, em ponta de pau. Eu não sei como eu tenho minha visão, não sei como eu escapei. O boi pegava eu aqui, com a ponta aqui, abria a perneira, ficava a perna limpa. Abria a perneira e a caixa ficava a perna limpa. E eu carecia furar boi de faca para escapar com a vida. E sofri e escapei com a vida. Mas foi um sofredor. Vaqueiro fandista velho fica do campo afastado, respirar pra ver se sente filho de cavalo ligado. Quando sente sai chorando, quando a boia é pensando tudo que fez ao passado. Todo dia vai o campo, olha o rebanho que tem. Quem não gosta do vaqueiro, não gosta mais de ninguém. Nós temos as histórias do cangaço, quando as pessoas lembram de Lampião, Maria Bonita, de Curisco e Dadá. Então, essas memórias, elas se fazem presentes não apenas nas histórias, mas como também no material, nas espingardas que às vezes se encontram, nas balas que se encontram, por exemplo, no Vale da Morte, lá em Canudos. Então, essas histórias elas se materializam, elas vão e vêm. E meu avô dava apoio a ele, né, a Lampião, quando chegava, tinha que apoiar, porque senão ele fazia o que não era, se não apoiasse, ele matava. Lampião matava eles, aí eles tinham que apoiar. Aí a finada Tereza, esse dia Lampião chegou aqui, ela disse que correu, tinha uma cerca e ela saltou a cerca, tem uma afinada Constança, ganhou a caatinga e a caatinga, com medo de Lampião. E ele só vivia aqui, Lampião passava, era por aqui. Seu Antônio ainda andou na casa do pai de Francisquinho. Lampião. O pai me contava que o Lampião chegava aqui e chamava ele para levar ele no Jeremoabo, a cidade que tem aqui perto. Chegava lá, passava um dia, 2 mais dias, ele mandava ele vir embora, ele ficava. Outra chamada ele chamou de novo. Quando ia chegando na rua,
tinha uma casa de um homem, um meio fazendeiro, correram ali tadinho com medo de Lampião com os cabras. Ganharam o mato. Aí se hospedaram na casa. Pai junto, mas Lampião com os cabras de Lampião. Nisso chegou o pai com os 2 filhos. Pegaram, o pai que me contava, Lampião pegou o pai e os 2 filhos, amarraram, dormiram amarrados. Quando foi de manhã, penduraram num caibo, assim num flechado do apêndice, que a gente chama caibo, com a cabeça para baixo e esquartejava vivo. O pai contava isso que assistiu o Lampião fazer esse trabalho. Então você também tem as festas que eram realizadas, as celebrações, as festas de santo. O instrumento melhor que eu gostava era a sanfona. A sanfona bem tocada por um cabra que tocasse bem, não tinha instrumento igual. Um forró era uma dança boa, uma marcha boa, um baião, essas danças. E o melhor era um forró. Forró a gente dançava mais melhor. Pegasse uma figura boa, o suor corria. Cecílio desce, Cecílio sobe, pobre do jegue é quem padece. Nós dançávamos assim. Aí, quer mais? E onde é que eram essas danças? Acontecia no E salão? hoje as danças mais tristes do mundo, no outro tempo era agarradinho dançando. Tarará, tarará. E hoje não sei como diabo é não, saltando, piolando, aquela dança mais feia do mundo. E nós dançávamos, pegava assim, as pessoas para dançar. E dançava tão bonzinho. A expressão do povo sertanejo é justamente a expressão ambiental, é a expressão da caatinga, é a expressão das dificuldades e das alegrias, é a expressão do que ele vive, né, do período de seca e no período de chuva. Começar que caatinga é um nome, né, derivado do tupi, em que caá quer dizer mato e tinga branco. Então, caatinga é a mata branca, é justamente aquele momento de seca em que a gente vê a caatinga e vê ela toda branca, seca, e que as pessoas não têm ideia da vida, da resiliência dos sertões. Tem que ter a caatinga para o sertão, né? Nós tem que ter nossas matas, nossas coisas para os bichos comer, né? O bode, a vaca, né? As ovelhas, tudo isso precisa da caatinga, né? A gente tem que defender nossa parte da caatinga também, né? E nós somos sertanejos. Sertanejo é o cara enfrentar a batalha do sertão, é tirar B, é matar a caça, é lenhar uma rede e pegar enrabado, trazer de cambão. O sonho é esse, o batido do sertão, enfrentar pesado. E caçar uma rede no mato, num cavalo bom, achar numa caatinga fechada e botar o cavalo em cima até onde ir para a goela, amarrar, botar um cambão. Nós sofria. O sofrimento, eu morava na Serra Branca, nós ia lavar com 3 léguas no Caimbé. Botava aquelas trouxonas de pano, passava 3 dias lavando no riachão. O tempo de hoje é outro, que não é do outro tempo. Do outro tempo a pessoa sofria. Tem uma frase no livro do Euclides da Cunha, que é uma frase que toda vez que eu venho na Caatinga, toda vez que eu estou na Caatinga, eu sempre me lembro dela. E isso me faz lembrar também, porque parte minha vem dos sertões também. Então, que diz, o sertanejo é, antes de tudo, um forte.
Então, quando a gente entende os sertões, começa a entender todo esse processo, a gente vê que os sertões são muito mais do que um local desconhecido, mas é um local cheio de vida, cheio de histórias, memórias, né? E são histórias que não são só histórias passadas, são histórias do agora e do depois, do que ainda há de vir.